Então, olá, bom dia, feliz sábado. O tema da nossa mensagem é essa daí, né? Mensagem subliminar. Eu vou procurar condensar, resumir o máximo possível, porque tem muita coisa ali que eu coloquei. Como eu estava falando para vocês ultimamente, né? Eu estava escrevendo um livro sobre esse tema aí, mensagem subliminar. E eu já concluí muita parte do livro, né? E coloquei um trecho lá no meu site, no rsmarket.com, para o pessoal que quiser adquirir o livro, né? E aqui nessa palestra eu vou colocar também o áudio dela, estou gravando ali para colocar no site. O pessoal quiser adquirir, ver lá. E a gente, como eu estou falando para vocês, a gente vai falar aqui só por cima, né? Porque se a gente fosse se aprofundar em tudo que a gente vai falar aqui, que eu vou falar sobre música, televisão, cinema, desenho, muita coisa, né? E eu vou procurar condensar, e a pessoa que quiser se aprofundar mais, só é visitar lá, né, e dar uma olhada no material. Esse tema aqui, mensagem subliminar, é muito interessante. Eu queria que vocês mantessem bem a atenção, que eu vou procurar, como eu estou falando, eu vou falar muito rápido, né? Eu não vou me fixar num ponto e voltando nele. Eu vou passar ele muito rápido. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, então você guarde para perguntar depois, né? Entendendo? Para não tomar muito tempo da palestra, não vai ficar muito longa. Mensagem subliminar. Então, essa aqui é a capa, né? Aqui a gente já vê alguns estilos de mensagem subliminar, né? Poucos. Mas veja só. Existe mensagem subliminar? O que é a mensagem subliminar? Como identificar? Para que serve? Como se proteger? Onde estão? Ela manipula as pessoas? E quem usa? Então, essa palestra a gente vai procurar responder essas perguntas aí. Primeira pergunta, né? Tenta focar os olhos dessa garota aí, não tem como não. Né? Existe sim, a mensagem subliminar, ela existe sim, e tem efeito comprovado, desde a experiência desse cara aí, o Vickery, James ou John Vickery, no cinema com o taquitoscópio em 1957. Esse cara aí, ele fez a experiência no cinema americano, ele pegou esse aparelho taquitoscópio, e ele colocou, antigamente, nessa década de 50, né? O cinema, ele era com aqueles projetores que ficavam atrás, lançando a imagem para a tela na frente. E ele colocou esse aparelho taquitoscópio do lado desse aparelho, desse projetor. E esse aparelho ficava colocando mensagens em frações de segundo, muito rápidas as mensagens. E as mensagens diziam assim, beba coca. Beba coca, né? Não sei se isso era beba coca, parece que era. No meu livro lá eu falo bem claramente sobre isso daí, né? Só que ele colocou algumas mensagens ali. E viu que aquela mensagem teve efeito sobre as pessoas quando elas saíram do cinema. Né? Elas foram fazer o que ele estava mostrando. E só que depois ele descobriu que ele era um vigarista, esse cara, né? E ele fez esse Vickery, ele fez uma manipulação ali, porque ele estava querendo fazer um projeto para uma empresa, e a empresa querendo que ele fizesse o teste. E então ele manipulou os resultados e disse que o resultado tinha dado aquilo dali, né? Então, de certa forma, a pesquisa dele não foi 100% válida por causa desse engano que ele fez ali, né? Só que essa experiência dele aí, por mais que ele tenha usado de má fé, mas ela marcou o início moderno, né, da mensagem subliminar no mundo. A mensagem subliminar existe há muito tempo, mas só que essa experiência aí, de certa forma, ela marcou o início do uso do subliminar no cinema, nas mídias mais diversas que existem. E essa experiência marcou exatamente para isso, para marcar um ponto inicial. Esse homem aí, Flávio Calazans, ele escreveu o livro Propaganda Subliminar Multimídia, o livro dele, né? E ele escreveu esse livro tentando refutar os argumentos contra, né, a mensagem subliminar, dizendo que a mensagem subliminar não existe. Ele fez uma pesquisa para tentar provar que não existe. Porém, conforme a entrevista dele mesmo no Jô, ele não teve êxito com a pesquisa dele. Ele tentou de toda maneira provar que não existia, mas ele viu que existia mesmo e era usada e muito usada no meio da mídia. A entrevista dele está disponível no YouTube. Se quiser ver, Flávio Calazans no Jô. Então a definição de mensagem subliminar é todo estímulo que é recebido pelo cérebro, porém imperceptível ao consciente. É tudo aquilo que você vê, mas você não enxerga. Como é possível isso, né? A gente vai ver aqui o uso, né? Você geralmente quando você está olhando, você está olhando para cá, você está olhando para ali, né? Está vendo ali aquelas imagens, aquelas letras. Mas os seus olhos também estão vendo isso daqui, estão vendo a mim, estão vendo o som, estão vendo a luz.
Mas só que você, conscientemente, você está olhando para ali. Então a mensagem subliminar é tudo isso que está em volta. É aquilo que você capta, mas que você não está vendo diretamente. Esse é um conceito claro, assim, para a gente entender. Veja só. Elas estão nos filmes, nas novelas, nos desenhos, nos jornais, revistas, publicidade, comerciais, músicas, marcas, internet, nas empresas. Estão em tudo isso daí. A primeira mensagem subliminar que eu coloco é essa foto aqui. Você está vendo alguma coisa, alguma pessoa que não viu ainda, né, essa foto? Estão vendo alguma coisa normal nela? Alguma coisa que você está vendo? Não, essa foto aqui tem uma coisa muito imoral aí. Consegue enxergar? Veja só o que é a mensagem subliminar aí. Ó. Perceba a haste do óculos na boca dela. É ou não é um cigarro? Perceba, se não é. É ou não é? Hein? Tá vendo? Que é um cigarro. E é um cigarro, que na gíria chama-se de um baseado. Você veja que essa capa de revista fala sobre moda. Não tem nada a ver com cigarro, né? Mas ela implicitamente, subliminarmente, está fazendo apologia ao uso da maconha, vamos dizer assim. A imagem que mais me impressionou desde que eu comecei a estudar foi essa daqui. Essa daqui é muito, muito interessante mesmo, essa imagem. Veja só essa foto. Você consegue ver quantas pessoas aí nessa foto? Quantas pessoas? 3? Você consegue ver um rosto de um homem com cabelo comprido? Consegue? Eu também consigo ver esse homem parecido com a figura de Jesus, que as pessoas dizem assim, aquele homem de cabelo comprido, barba, né? Consigo ver. Você consegue ver um homem de terno? Consegue ver também uma mulher de chapéu? Agora, preste atenção, você consegue ver o garoto de branco? Consegue ver o garoto de branco nessa imagem? Consegue, amigo? Todo mundo está conseguindo ver esse garoto de branco? Um garoto com chapéu branco e blusa branca. Consegue ver? Não. Ele está sentado no colo do rapaz de paletó. O garoto de branco. É uma coisa bem profunda essa imagem, né? E ela ilustra um pouco esse negócio do subliminar, porque você enxerga e você não vê. Mas eu vou continuar a palestra aqui, depois se você quiser se aprofundar para procurar bem, você vai encontrar ele, né? É um garotinho de branco, camisa branca com chapéu branco. Agora vamos continuar aqui. Veja só, essa mensagem subliminar, vamos dizer assim, não é nem mensagem, dizem, né, que foi o gerente de vendas, ou o gerente da montadora da Honda, né, que ele fez um acordo com as forças das trevas espirituais, e ele colocou essa cruz dentro do farol da moto Honda. Essa cruz ela foi na moto Honda do ano 2005. Ela veio de fábrica com essa cruz inversa. Ela nesse formato. Você veja que se você erguer ela assim, fica a cruz realmente. Né? E os montadores, as pessoas, as lojas, viram que essa cruz ela não tinha função nenhuma. Estava ali sem função nenhuma ali dentro. Para que foi que colocaram aquilo ali dentro do farol da Honda? Né? Mas estava ali dentro. E muitas pessoas, quando ouviram esses rumores na internet, eles foram lá e mandaram tirar. E outra coisa, o pneu da moto Honda, ela tem escrito assim no pneu, Cidade do Demônio. City Demon. Você pode observar. Essas motos grandes eu acho que não tem não, é mais nas motos 150, 125. O pneu tem o nome Cidade do Demônio. Já pensou? As pessoas dizem, não, vai ser uma marca, é uma montadora. Mas já pensou que tipo de pessoas iriam colocar uma montadora, fabricar pneu e botar o nome do pneu Cidade do Demônio? Você teria... né? É uma coisa muito que eu chamaria, né, de tosca. E esse aqui, o shampoo seda. Esse aqui é bem conhecido também essa imagem. Esse shampoo também já saiu de linha há algum tempo. O encarte dele aqui, você vê que não tem nada demais. Mas quando você abre e inverte, ao contrário, aparece aquele C ali. Aquele C ali também tosco e muito duvidoso. Agora vamos ver aqui a mensagem subliminar na TV. Os canais de televisão, né? Esse pesquisador, o Dr. Randall Harrison, cientista em comunicações, ele afirmou: se você acredita que há relação entre o fumo e o câncer, provavelmente acreditará que haja também um vínculo entre a violência na TV e a agressão humana. Da mesma maneira que existe a relação entre o câncer e o cigarro, existe a relação entre a violência e a TV.
Você dificilmente você encontra uma criança que não assiste TV brincando com espada, com pau, com coisa, com luta, né? As crianças elas só se envolvem com esse tipo de coisa pelo que elas vê na TV. Se você somar tudo que uma criança comum terá visto, se você somar tudo que uma criança terá visto, até o seu primário, né? Ela vai ter visto 100 mil atos de violência e 8 mil assassinatos. Até o primário, até a quarta série, o primário. O excesso de TV está associado a menos desenvolvimento do intelecto, dificuldade de concentração, perca da criatividade e total desinteresse pela leitura. Eu tenho observado isso na meu próprio familiares, meus irmãos, meus sobrinhos, as crianças que ficam muito presas aos desenhos, à TV, aos programas, à internet, os jogos, elas acontece exatamente isso com elas. Tem um sobrinho meu que ele umas 2 vezes eu acho que ele já repetiu de ano, porque ele tem dificuldade na escola, ele não consegue se concentrar, porque ele só é acostumado a ser estimulado pela TV e pelas coisas que vê. E perde a criatividade, perde o interesse pela leitura. Chega um momento desse aqui que a gente está aqui falando, pregando a Bíblia, a pessoa fica cansada, fica fadigada, fica... Por quê? Porque a mente dela é acostumada a ser estimulada com coisa. E quando você fica muito preso àquilo ali, você acaba perdendo o interesse pelo que realmente... A gente vai se aprofundar aqui no final, e eu vou explicar para vocês como é que o cérebro age e reage diante das coisas, das mensagens, da palavra. E como é que o inimigo tem agido para controlar a mente das pessoas. Veja só, os desenhos da Disney. A Disney, ela se auto-intitula uma empresa de entretenimento familiar. Eu vou passar uma imagem aí bem rápida, porque não é muito bonita a imagem. Se você conseguir captar o que tem na imagem, você captou. Se não captou, depois você capta, né? Que é dos estúdios Disney, do Mickey, né? Essa imagem aqui, ó. Você percebe ali o Mickey, a Minnie, o Pato Donald, a Branca de Neve, o Pateta, o castelo ali, né? Não tem nada de alteração de imagem nessa imagem. Então eu vou passar bem rapidamente para vocês verem. Veja só. Viram alguma coisa? Se não viram, então vejam depois. Esse outro desenho aqui é o desenho Bernardo e Bianca, da Disney também. Ele é um desenho da década de 80, se não me engano. E esse filme, a Disney ela teve que recolher, parece que foi 4 milhões de fitas na época, devido a um pequeno detalhe que aparece naquela janela aqui, ó. Uma coisa que você não, como falando para você, né? Você não vê, mas você enxerga. O cérebro humano ele tem a capacidade de armazenar tudo. Se você pegar a Bíblia e ler ela de cabeça para baixo, o seu cérebro ele absorve aquela informação. Conscientemente você não consegue decifrar, mas o seu cérebro capta e aquilo dali vai interferir em alguma coisa nas suas atitudes, na sua intuição, no seu comportamento, alguma coisa. Então as informações elas funcionam assim. Você muitas vezes pode não estar entendendo, mas elas estão entrando. Se você está parado ali olhando, aquilo vai entrando na sua mente. Os especialistas falando aqui, tem pessoas que tem um livro lá que fala sobre guerra. A pessoa for dormir e você não precisa nem ler o livro, mas se você passar as páginas, um livro sobre guerra, ou um livro sobre Harry Potter, aquelas coisas ocultistas, quando você for dormir, automaticamente à noite ou alguma coisa do seu dia, você vai ter alguma coisa relacionada com aquilo ali. Mesmo que você não tenha lido, mas só o fato de você ter passado, o seu cérebro capta. E essa imagem aí, da Disney, Bernardo e Bianca, esse desenho, ele tinha na época da década de 80 nos Estados Unidos, os estudiosos eles já falavam sobre isso daí. Ele estava mostrando isso daí na TV, dizendo que a Disney tinha colocado isso daí no filme. E tinha um jornalista assistindo. O jornalista disse, não, isso é besteira, isso aí não existe não. Eu vou comprar a fita só para passar limpo. Aí comprou uma fita, trouxe para casa e passou. E quando chegou nessa parte aí, ele colocou em câmera lenta, aquele step, né? Passa lentamente e ele viu realmente que tinha. Na hora que você está assistindo, você não vê. Mas como ele parou, ele viu que tinha. E o que foi que ele fez? Ele processou a Disney. Por causa disso daí, e a Disney teve que recolher 4 milhões de fitas sobre esse desenho aí, Bernardo e Bianca. Esse aqui da Coca-Cola é um negócio bem tosco também, bem que eu gostaria de dizer assim, duvidoso.
Porque as pessoas dizem, não, tem o nome do diabo aí na Coca-Cola. Você inverte. Esse aqui é o nome da Coca-Cola assim, né? Você pode tirar o rótulo da Coca-Cola e ver assim por trás, no reflexo da luz, que você vai ver. Bem parecido, alô diabo. Só que é duvidoso por quê? Porque a Coca-Cola é uma empresa mundial. E esse idioma aí está em português. Então, é uma coisa duvidosa. No entanto, não deixa de ser uma coisa que está clara ali. Ó. Mais ou menos clara. Porque você vê o alô, você vê o D, claramente vê o A, vê o O. E é uma coisa também duvidosa, tanto para um lado, para o lado do apoio, como para o lado do contra-apoio. Esse aqui é o desenho Bob Esponja. Esse desenho, esse aqui mostra Bob Esponja sob efeito de diversas drogas, né? A cocaína, LSD, álcool, maconha, heroína, crack, metanfetamina. Então, no desenho Bob Esponja você vê as expressões dele, e as expressões dele são identificadas no uso das drogas. Esse desenho também aqui é muito assistido, foi muito... Eu até gosto um pouco desse desenho, o Pica-Pau, né? Você vê por aí que ele está fazendo um símbolo satânico com a mão assim, ó, a mão chifrada. Ele dançando e fazendo aquele símbolo lá, a mão chifrada. E o Pica-Pau, ele tem tem umas coisas muito boas também no Pica-Pau que eu gostava sempre de assistir, que era a música clássica. Vários episódios do Pica-Pau que ele toca piano e tem aquelas músicas dos grandes... Né? Tem grandes músicas daqueles compositores, Beethoven, Mozart, e que eles inserem no desenho, como esse desenho aí do Pica-Pau, o Pernalonga, era a indústria chamada Hanna-Barbera, que ela gostava de fazer essas inserções de música clássica. E era uma coisa que eu achava bom, mas só que o Pica-Pau ele é também muito insidioso da mensagem subliminar. Primeiro, porque a pessoa vê, você vê aí mesmo nesse desenho ele estava incorporado com a entidade. E a cor dele muda, né? Fica verde. Exatamente porque ele estava incorporado com a entidade e dançando e fazendo esses... Era uma dança africana, essa dança que ele estava fazendo, e fazendo a mão chifrada. E outra coisa, o Pica-Pau, ele é um desenho muito violento. Um pesquisador na internet, ele descobriu que na trajetória do desenho Pica-Pau, ele identificou 26 crimes diferentes que é cometido. Lesão corporal, homicídio, tentativa de homicídio, estelionato, 26 crimes diferentes que é cometido pelo Pica-Pau, e quando ele quer sempre levar a melhor, né? Quem se dá mal com ele é aquele Leôncio e os outros, né? Veja só, agora vamos continuar aqui para não... Esse aqui, será que tem alguma coisa subliminar? O que é que vocês acham? Tem aí, Goreto, ou não? Esse programa aí tem alguma mensagem subliminar ou acho que não, isso aí é limpo, não tem nada de mal nesse daí? Tem não? Será que tem mensagem subliminar? Sabe qual é a mensagem subliminar aí no Chaves? O Chaves. Veja só qual é a mensagem subliminar do Chaves. Observe que o desenho Chaves, ele apresenta o seriado Chaves, apresenta o ideal errado de família. Você não encontra nenhuma família completa e feliz. Sempre tem um órfão, uma mãe solteira, um pai solteiro, entre outras coisas. Você não vê um ideal de família ali. E é exatamente a ideia que passa para as pessoas. E segundo, ele sempre apresenta a violência como solução viável para os problemas de relacionamento. O Chaves apanha, o Kika apanha, o Ionha apanha, seu Madruga apanha, seu Barriga apanha. E a solução dos problemas sempre é feita por meio da violência. Você vê que não tem um episódio que não tenha que ter um murro, um chute, uma tapa. E o ideal de família é totalmente inverso. Eu estou falando isso aqui, mas o desenho do Chaves, ele é quase que um best-seller, né, na TV. Geralmente, esses tipos de desenho, eles são muito, muito bem aceitos. E as pessoas muitas vezes ficam dizendo, não fale, o Chaves é uma coisa muito popular, não fale nada contra. A Xuxa, quando a pessoa vai falar alguma coisa da Xuxa, o pessoal fica, não fala isso não, da Xuxa. Fica defendendo. Mas tudo isso daí é coisa, como eu estou falando para você, coisa duvidosa. Agora vamos entrar na parte da novela. Preste atenção. Essa aqui é a abertura da novela O Clone. Na nota de abertura, onde você vai passando pessoas, né? Corpos. Você pode observar que aqui é dois corpos, é dois homens. Um aqui com os braços, tá vendo? Aqui as pernas de uma mulher. Aqui as pernas. Só que essa cena ela não é parada, não. Ela vai se desenvolvendo assim na abertura, na chamada. E em determinado momento você se forma isso daí, na abertura.
Isso dali também, na mesma novela, O Clone. Eu estou resumindo bastante, tem várias e várias novelas que eu poderia colocar aqui, mas eu não vou colocar porque o tempo não dá pra gente... Isso teria que ser um tema só sobre novela. Veja só, esse cara aqui, Franz Victor, olha a frase que ele disse, se não é profunda. As novelas fazem uma pregação sistemática de antivalores. A igreja, a Bíblia, Deus, a gente sempre fica procurando inculcar nas pessoas, os pais querendo inculcar nos filhos o valor da família, o valor do respeito, o valor de Deus, o valor da palavra de Deus, o valor da honestidade. Na novela você vê que é o contrário. O valor que elas ensinam ali é o valor da imoralidade, o valor da ganância, o valor do dinheiro fácil, o valor do adultério. Então são antivalores, são contrários aos valores que a Bíblia ensina. E do mesmo naipe, como eu dizia assim, é o Big Brother também. Né? Esse professor aqui, ó, Felipe Aquino, ele é da Canção Nova. Ele falou, o roteiro e enredo dos dramas das novelas são cuidadosamente escolhidos de modo a enfocar assuntos mais ligados às pessoas e às famílias. Infelizmente, a solução dos problemas é apresentada de maneira nada cristã. O adultério é muitas vezes incentivado de maneira sofisticada e disfarçada. Como? Ele coloca uma mulher apanhando do marido dia e noite, né? Aí coloca um Dom Juan, um garanhão, né? Um pelilão muito bonito e que trata a mulher bem. Então, o que é que as pessoas vão achar? Rapaz, por que essa mulher vive com esse homem apanhando direto, podendo ficar com aquele outro bonitão ali? Então, ele sempre coloca o erro, o engano, sempre de maneira disfarçada, para que você não fique, se ele colocar de imediato um casal de homossexual se beijando no primeiro capítulo da novela, o povo vai ficar tudo contra. Mas eles colocam aqui um casal normal, homem e mulher, vivendo e brigando, e trocando murro, e trocando tapa, e brigando e se matando. Aí diz, não, essa família é muito ruim. Aí lá na frente, eles colocam um casal de homossexuais, estudando, se formando, se tratando bem, se amando, se respeitando. Aí todo mundo fica do lado daquilo ali. Jamais ele vai colocar a coisa sobre a ótica realmente como é. Isso aí a gente vai falar um pouco sobre mais quando entrar na parte da publicidade. Veja só, dissimulação. Ele jamais introduz uma questão e polêmica de imediato. Ele faz com que pouco a pouco o público se acostume com certo procedimento, até que aquilo se torne um costume. Silvio de Abreu, esse é escritor de novelas da Globo. Veja só o que ele falou. Ele deu uma entrevista à revista Veja. Olha só o que ele falou, que coisa profunda. Como sempre acontece na Globo, realizamos uma pesquisa com espectadores para ver como o público está absorvendo a trama. E constatamos que uma parcela considerável delas já não valoriza tanto a retidão de caráter. Para elas, fazer o que é necessário para se realizar na vida é o que é certo. As pessoas se mostram muito mais interessadas nos personagens negativos do que nos moralmente corretos. Então o povo gosta mesmo do que não presta. As pesquisas que eles mostram falam isso. Ele sempre mostra os bons sofrendo e penando e os ímpios, gananciosos, os imorais, prosperando. E aquelas personagens bem imoral mesmo, aquelas mulheres bem devassas, é o que o povo mais gosta de assistir, de se deparar e ficar se debaldando com aquela imundície. Veja só, o lema é quanto pior, melhor. Nessa mesma premissa vai o Big Brother. Veja só, irmãos, o Big Brother ele é um programa mundial, em vários países, na Europa, Estados Unidos. Uma vez fizeram na Europa um Big Brother só com pessoas cultas e estudadas. Mas a audiência foi tão pouca que não fizeram outro. Porque os diálogos lá eram diferentes. As pessoas, um negócio profundo, as pessoas eram cultas, inteligentes. E o povo não gosta, o povo só gosta da sujeira, do que não presta. Aí eles colocam os Big Brother com as pessoas pior que tem, mais imunda que tem, que se prostitui, que faz tudo lá dentro. E todo mundo assiste. A pergunta é, por que as pessoas gostam tanto do que não presta? Pelo mesmo motivo que gostam do álcool, da nicotina, das drogas, do dinheiro fácil. Grande parte das pessoas sabem que o conteúdo das novelas é impróprio, mas elas continuam assistindo mesmo por quê? Porque gostam. O ser humano gosta do que não presta. O ser humano é uma desgraça. Misericórdia, eu falo isso assim, e é uma coisa muito negativa, né? Mas se você observar, você vê como é que pode o ser humano... A pessoa chega para você com imoralidade, com impureza, só coisa sem futuro, e você fica ali parado na frente assistindo e contemplando e pagando
para votar, para escolher aquilo ali. Quando você vai se aprofundar a fundo, você vai ver que aquilo ali é uma coisa totalmente vazia. Sem nenhum nexo, sem nenhuma... Ó, isso aqui agora vamos entrar na parte dos filmes. Essa mulher ali é a Rowling. Rowling, ela é norueguesa, se eu não me engano. Ela escreveu Harry Potter. Ela escreveu vários e vários livros que foram chamados a série Harry Potter. E esses livros foram levados para o cinema. Foram colocados em vídeos. Ela se tornou a escritora mais traduzida no mundo. Se eu não me engano, é a primeira ou a segunda. Disputando com Ellen White, que é a mais traduzida no mundo. As crianças, elas correm para a livraria para comprar o livro dela para ler. Você vê a dificuldade maior do mundo que é para uma criança ler. E esses livros dela sobre ocultismo, magia negra, ela coloca, só dá tempo de chegar na livraria, as crianças batem em cima para pegar para ler. Vendida aos milhares, lá na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil também. Né? Existe uma influência, sabe por quê? Veja só, essa outra aqui, ó, já ouviu falar sobre ela? Stephanie Meyer, ela foi que escreveu o Crepúsculo, aquele filme muito famoso, né? O Crepúsculo, a saga Crepúsculo 1, 2 e 3, Amanhecer. Stephanie Meyer, eu tenho vídeos aí que não dá para passar, né? Que explica detalhadamente todo o ocultismo que existe naquele filme, Crepúsculo. Mas veja só, tanto ela como essa Rowling que escreveu o Harry Potter, ambas receberam revelações por meio de sonhos e visões para escreverem. Elas mesmas dizem, você pode pesquisar no Wikipedia sobre elas, sobre aquela ali, que elas mesmas dizem que até mesmo o nome dos personagens era soprado no ouvido delas, para elas colocarem aqueles personagens. Então é uma inspiração que não vem de Deus. Elas eram, vamos dizer assim, profetas do engano. Porque o profeta é isso, que recebe visões para escrever. E elas recebiam essas visões para escrever. Falando sobre ocultismo, magia negra. Deixa eu adiantar aqui um pouco mais. Esse aqui é algumas capas de filme. Não vai dar para falar muito sobre filme, mas só algumas capas. Esse aí é o filme Blade, que mostra também alguma coisa subliminar ali na capa. Esse filme aqui é O Silêncio dos Inocentes, que a princípio você só vê aqui uma borboleta, tipo uma borboleta. Mas quando você aproxima, são 7 mulheres nuas, formando o rosto da borboleta. Telejornais. O que é que vocês acham? Telejornal tem alguma coisa de mal? Será possível que até as notícias tenham mensagem subliminar? Veja só. Em que você pensa se eu lhe disser, não pense no elefante amarelo? Eu digo a você, olha, não pense no elefante amarelo. O que é que você pensa? Essa é a temática. Essa é o argumento do subliminar nos jornais. Tudo que existe de mais tendencioso pode ser constatado nos telejornais modernos. Argumenta-se que a função é informar, apresentando a realidade. Fala-se muito em liberdade de imprensa e de expressão. A maioria dos criminosos, porém, tem como fonte de aprendizado o noticiário. Por quê? Eu já vi no Fantástico um indivíduo, a jornalista, apresentando uma nova droga que tinha chegado em São Paulo. E a notícia, ela é formulada e ela é passada de maneira a informar as pessoas o perigo que aquela droga faz, o mal que aquela droga é. Só que na reportagem, ela mostra o preço da droga, o modelo da droga, onde se tem a droga, o crime para quem tem a droga. Ela dá todas as informações que você precisa. Então, esse mesmo argumento, ele diz assim, olha, não pense no cavalo branco. Eles querem lhe defender da droga, mas lhe apresentando a droga. De uma certa maneira, eles estão divulgando aquilo. Quando a TV mostra os bandidos, os criminosos, as pessoas sendo mortas, eles estão divulgando aquilo, fazendo com que aquilo ali se avolume mais ainda. Eu quero que você preste atenção nisso daqui. Ó. O jornalismo, em busca de mais pontos no Ibope, ele agride diariamente a plateia, que já está acostumada a se excitar com as cenas de violência e adrenalina das emoções em cada caso. Você pensa no Coliseu Romano. As pessoas até se decepcionam quando não veem cenas muito fortes e derramamento de sangue. Teve um colega meu ali no Jatobá que uma vez teve uma batida na pista, ele correu para olhar, né? Aí voltou decepcionado. Chegou, mas não era nada não, só fez amassar o carro. Ele estava na expectativa de ver uma cabeça num canto, um braço no outro. Então as pessoas, elas são assim. Você viu que o Coliseu Romano, as pessoas entravam ali para ver o povo se matando. E é exatamente o que as pessoas estão mostrando na TV hoje.
As pessoas mortas no chão, os repórteres em cima filmando, e o povo olhando, e tudo correndo para cima para olhar. E o poder de imprensa, ele manipula a opinião pública. As pessoas, elas são manipuladas por aquilo que a TV, os jornais querem. Você veja que um tempo desse, a Globo caiu em cima da Record, da Igreja Universal, dizendo que a Record, não sei o quê, e fez aquele... Foi processado com o Ministério Público. E mostrava a primeira página do Jornal Nacional, era falando sobre isso. Né? E numa semana, todas as denúncias foram arquivadas no Ministério Público. E a Globo fez silêncio completo. Você vê que eles deveriam voltar e dizer por que procurar entrevistar o Ministério Público, os advogados, para saber o decorrer daquilo ali. Mas como os processos foram arquivados, eles fizeram silêncio total. Foi como se eles acordassem e dissessem, não, isso aqui nunca aconteceu. Eles manipulam a mente da pessoa, o poder de imprensa. Eu quero entrar rapidamente aqui, passando sobre a música. Veja só. O grande diferencial na música não está nem tanto nos cantores, mas na inspiração. O que alguém está se sujeitando, preste atenção nessa pergunta aí. A que alguém está se sujeitando quando escuta músicas inspiradas por homens sob efeito de drogas, embriagados ou consagrados a entidades espíritas? Sobre a música rock, você vê ali a música equilibrada e a música desequilibrada. A música equilibrada, ela tem como princípio, né, a melodia em primeiro e a mensagem falando alto. A música desequilibrada é o ritmo primeiro e a mensagem falando pouco. E o volume alto. Então esse é o sistema que a música usa. E o grande diferencial, como está dizendo aí, é a inspiração. As pessoas geralmente que compõem, no livro eu falo, teve um irmão que escreveu um livro também muito bom, chamado Livre das Garras do Sucesso. E em que ele fala sobre pessoas, compositores que compunham músicas com revelações espíritas, de espíritos que falavam para eles como era a letra da música. E os espíritos se identificavam como artistas que já tinham morrido, aqueles artistas antigos da década de 50, 60. Mas veja só, a verdade também, a música tem backward messaging. O que é isso? É mensagens invertidas. Você pega a música e coloca ela para rodar ao contrário, e ali tem mensagens que são mandadas também para o seu cérebro. São mensagens subliminares mandadas nas músicas que você não entende porque estão invertidas, mas quando você coloca invertido você entende. Até nas músicas de Aline Barra já encontraram mensagens invertidas. Só que existe, como eu estou falando para vocês, existe também muita coisa duvidosa, muita coisa especulativa, muita coisa duvidosa que não é coisa que é realmente mensagem invertida. Mas só que existem músicas que realmente tem. Eu posso citar como exemplo, se você quiser fazer a pesquisa depois, a música Ilusão. Parece que é a música Ilusão de Ótica, o nome da música, Ilusão de Ótica, de Engenheiros do Havaí. Que essa música parece que eles colocaram propositadamente a mensagem invertida nela para você procurar mesmo. E você pode ver ali que foi uma coisa intencional. Nomes de algumas bandas de rock: Red Hot Chili Peppers, Pimentas Vermelhas Ardidas, Faith No More, é tudo banda de rock. Fé Nunca Mais, Faith No More. Iron Maiden é uma banda muito conhecida do heavy metal. Donzela de Ferro é o nome. É um instrumento de tortura da Idade Média. Kiss é uma banda americana também. Seria beijo, porque a palavra Kiss em inglês, traduzindo, é beijo. Mas na verdade é a abreviatura de Knights in Satan's Service, Cavaleiros a Serviço de Satanás. Megadeth, Morte em Milhões. Rolling Stones, Pedras Rolantes. The Doors. Essa banda The Doors é uma banda muito conhecida na década de 60 nos Estados Unidos. O vocalista dela era Jim Morrison. Ele leu esse livro aí, As Portas da Percepção. E ele colocou o nome da banda The Doors, As Portas, que é exatamente inspirada nesse livro, As Portas da Percepção. Esse livro falava sobre o ingresso no mundo dos alucinógenos, as drogas como efeitos libertadores da mente, do corpo, como aquilo que Satanás disse a Eva, né? Vocês sereis iluminados. Então esse cara, ele criou um livro mostrando como as drogas poderiam trazer iluminação, como traria efeitos, deixaria você, é que nem aquele traficante que chega para a pessoa, né? Ele jamais chega para você dizendo, olha aqui, ó, toma esse baseado aqui, daqui a 2 anos você está no cemitério ou está preso. Ele jamais vai chegar a dizer assim, né? Porque a realidade é essa. Você se entrar no mundo da droga, você vai preso ou está no cemitério, ou vai morto. Mas ele chega para você com a droga e diz, só isso aqui, você vai ficar muito doido, meu, né? Você vai ficar muito
Você vai ficar pisando em osso de borboleta, bem ligado ali. É exatamente isso daí, a jogada que esse livro fala, né? D-DOS, as portas da percepção. Que coisa é essa? Para o negócio saldoar aqui. Então vamos adiantar. Aqui, música. Diversas celebridades do rock mundial morrem coincidentemente aos 27 anos de idade. Tem a lista aí, ó. Kurt Cobain, que era do Nirvana. Jimi Hendrix, que era o maior guitarrista do mundo. Jim Morrison, que era o vocalista daquela banda The Doors. Brian Jones, se eu não me engano, ele era do Ramones. Janis Joplin também era uma cantora, ou um cantor. É uma cantora, parece, né? Janis Joplin, parece que era. Robert Johnson também era um guitarrista. Esse Robert Johnson, a história dele foi registrada num filme, A Encruzilhada, que foi feito com o mesmo ator de Karate Kid. Lembra o Karate Kid que fazia aquele? Esse filme, Robert Johnson, foi feito com ele. E ele pediu inspiração ao diabo para aprender a tocar. E dentro de um mês, parece, ou foi 2 meses, ele estava tocando fera. E a mais recente foi Amy Winehouse. O conteúdo e as letras das músicas que fazem sucesso em minha juventude são de doer os ouvidos, principalmente o forró e o funk. Você vê que o forró de hoje em dia, essas bandas, você vê que dói a imundícia e a imoralidade que eles colocam nas letras. E a tendência moderna é de apologia à conduta homoafetiva. Essas cantoras que eu mostrei aí, tem aquela Lady Gaga também, que eu não coloquei a foto dela, mas eu coloquei essas duas aí, é a Katy Perry e a Britney Spears. As músicas delas, elas têm a tendência, elas têm a inclinação de levar a juventude para o homossexualismo. As mulheres para namorar com as mulheres, os homens com os homens. E você vê que o perfil delas nos videoclipes, você vê mesmo aquela imoralidade sendo propagada. Essa música aqui, ó, I Kissed a Girl, de Katy Perry. A tradução dela é Eu Beijei uma Garota. E você vê no show ela cantando essa música e as mulheres beijando umas às outras. E ela mesmo disse, eu beijei uma garota e foi muito excitante e foi muito maravilhoso a música contando, né? É uma coisa terrível. Vamos adiantar sobre a publicidade para condensar o tema aqui, ó. Publicidade, ela é a arte, veja que frase, ó. Publicidade é a arte de seduzir as pessoas a comprar o que não precisam com o dinheiro que não têm no momento que não controlam, para parecerem ser o que não são perante as pessoas de quem não gostam. Bilhões e bilhões são gastos em publicidade todos os anos pelas marcas. E a publicidade, ela usa estratégia de guerra e palavras como defesa, ataque, artilharia, alvo, campanha, confronto. Na publicidade eles usam isso. Então, você já pensou se uma empresa iria gastar 1 milhão numa propaganda se ela não servisse de nada? Se eles usam aquilo ali é porque elas têm efeito. A publicidade, ela tem um efeito muito forte. E a publicidade, a principal arma da publicidade chama-se a falácia. Essa palavra que está ali, ó, a falácia, ela pode ser composta de fatos verdadeiros, mas sua forma de apresentação conduz a conclusões erradas. É como eu estou falando para vocês, aquela questão do drogado. Né? O traficante chega para ele e diz, você vai ficar muito doido com isso aqui, meu. Então ele chega, aquilo que ele está dizendo, de certa forma, vai ficar meio doido mesmo. Mas só que a falácia, ela usa esse argumento de enganar a pessoa e não revelar a verdadeira verdade que tem naquilo ali. Foi o mesmo argumento que o diabo usou com Jesus. Ele chegou aqui, Jesus, olha aqui, ó, o reino do mundo, como é bonito. Só basta você se ajoelhar e me adorar e tudo será seu. Só que ele não mostrou a Jesus toda a imundície que havia na terra. Ele só mostrou os prédios da riqueza. A gente olha para a cidade aqui, a gente vê os prédios bonitos, as ruas, né, limpas, os carros bonitos. Mas você não vê a imoralidade que está por trás, o adultério, a morte, o assassinato, o crime, os vícios, as drogas. E Jesus disse, olha, você está usando uma falácia. A falácia é isso daí. E a publicidade usa a falácia para enganar as pessoas. Agora vamos entrar na parte da nova era para concluir. Ó. A nova era, veja só, a nova era é um movimento mundial fundamentado no panteísmo e no espiritualismo. Procura criar um novo estado de coisas visando a unificação política, econômica e religiosa entre todas as pessoas. Promete paz e segurança sob a égide globalizada de um novo sistema mundial. Vou resumir isso aí. O panteísmo é aquela teologia, assim poderia chamar de teologia, de que Deus é tudo e Deus é todos. Essa cadeira é Deus, esse computador é Deus, o pássaro é Deus, a árvore é Deus, eu sou Deus. Todos são deuses. Tudo é Deus e Deus é tudo. É o panteísmo, ensina isso. E a nova era pegou essa teoria junto com o espiritualismo, e criou uma teoria que eu costumo chamar que é tudo que de paganismo que já houve no mundo.
Desde a época de Adão e Eva para cá. Tudo paganismo, Babilônia, Baal, tudo no mundo que teve. Eles juntaram tudo e fizeram a nova era. É isso daí, a nova era. Ela é bem exemplificada naquela música de John Lennon, Imagine. Imagine um mundo perfeito. No final da música ele diz assim, e o mundo será um só. É exatamente o que a nova era prega. A nova era prega que o homem é bom por natureza, que ele reencarna conforme a doutrina espírita. Que pode ser Deus pela evolução, que Deus é impessoal, que Deus é um vento, que Deus é uma energia. Ele prega que cada um faz a sua própria lei. E prega também que a salvação é o autoconhecimento. Esse ensino aí é o do gnosticismo. Olha os símbolos da nova era. Você vê, o 666 é muito usado naquela religião Crescendo em Graça, de Jesus Miranda. Você não viu ainda aquele pastor de Porto Rico, se não me engano, que ele fundou uma religião chamada Crescendo em Cristo. Ele disse que é Jesus e ele usa o 666 como símbolo. Esse aqui é o Yu-Gi-Oh! É o ensinamento de que o bem e o mal tem que conviver sempre junto. Esse aqui é a mão chifrada, que é a invocação satânica. O Homem-Aranha usa muito, né, aquilo ali, e os jovens, as pessoas que vão a show de rock também vivem fazendo isso aqui. Isso aí é invocação satânica. Você faz isso, está invocando o mal. Esse aqui é o olho de Horus. Esse aqui é a pirâmide. A pirâmide, eu vou falar um pouco mais adiante quando eu falar. Esse aqui é a cruz de Nero. A cruz de Nero, você pode observar que se você tirar esse traço de baixo, fica o símbolo da Volkswagen. Mas ela é a cruz de Nero. Ela despreza a cruz de Cristo, né? A cruz quebrada. Coloca a cruz de Cristo de cabeça para baixo. Esse aqui é a estrela de Davi. As pessoas dizem, não, isso aqui é o símbolo de Israel. Não. É símbolo da nova era. A nova era domina também Israel. As pessoas realmente que vivem... Eu tenho um documentário lá em casa, você precisa ver. As pessoas que dominaram Israel, que estabeleceram o Estado de Israel, eles não são israelitas mesmo de verdade. Eles fundaram ali uma opressão baseada no domínio global, no mesmo sistema que domina o mundo. E a opressão que eles fazem aos palestinos é uma coisa que inimaginável. Quando você parar para ver, você fica aberrado com aquilo ali. Isso daqui é escarnecendo do sangue de Cristo, naquele sabão homo. Você pode observar que tem esse símbolo aqui. Deixa eu adiantar aqui. As religiões e filosofias da nova era. Rosa Cruz, Seijonoye, Tarot, Teosofia, Gnosticismo, Esoterismo, Yoga. A Yoga, aquele negócio que o pessoal está fazendo muito hoje, que sai em revistas. Tudo isso faz parte da nova era. Se você pratica aquilo ali, automaticamente as entidades do mal que tem ali infiltram também na sua vida. A Legião da Boa Vontade de Paiva Neto, é uma igreja que tem em Brasília. E já tem programa da Bandeirante, se eu não me engano, Paiva Neto. A Legião da Boa Vontade. A igreja dele é uma pirâmide. É exatamente um dos símbolos da nova era. E, por último, para concluir, a nova era prega o ecumenismo e a vinda do Maitreya. Que é isso? Ele diz que Maitreya já está no mundo. Maitreya é a quinta encarnação do Buda. É a reencarnação de Jesus Cristo. É o Vidu, ou é Krishna, que é do Hare Krishna, também diz que é juntando todos os deuses que tem todas as religiões, incorporado nesse Maitreya, e vai aparecer na Terra para resolver todos os problemas do mundo. E em 2012, o mundo teria passado da era de peixes para a era de aquário, e grandes mudanças estão previstas. A era de peixes é a era do cristianismo. Você vê que o cristianismo era o símbolo do peixe. E a era de aquário já muda as coisas. Vai ser uma nova era, um novo domínio no mundo. É o ensinamento da nova era. Preste atenção. Vamos concluir aqui. É difícil imaginar, identificar as mensagens, mas esteja atento a tudo na mídia e você vai perceber. A única maneira de não ser afetado pelas mensagens subliminares é não contemplar aquilo ali. Novela, o filme, o jornal. Se você colocar os seus olhos ali, automaticamente você está sendo atingido por aquilo ali. E colocar a palavra de Deus diante dos olhos para estudar. Você coloca a Bíblia. Muitas vezes, você bem que nem a irmã muitas vezes diz, né? Eu não entendo, mas você pode pegar aquilo ali, ler e passar nos seus olhos, que aquilo de alguma maneira vai para dentro da sua cabeça. E vai interferir no seu corpo. Por quê? No seu comportamento, nas suas atitudes. Por quê? Porque agora eu vou entrar nesse detalhe aqui, que explica como é que as coisas são processadas no cérebro. O olho, esse detalhe do olho, ele tem duas partes chamadas fóvea e bastonetes. A fóvea é responsável por focar as coisas. E o bastonete por divergir. Você está olhando aí, como eu estou falando, está focando aquilo ali, está usando a fóvea. E o que está ao redor é os bastonetes que estão captando. Né? O que é que eu quero mostrar com isso? Né?
A fóvea, ele foca e envia as informações para o lóbulo frontal. O bastonete, ele já não foca e envia as informações para o hipotálamo. Deixa eu explicar melhor essa questão do lóbulo frontal e do hipotálamo. O lóbulo frontal, ele, como a própria palavra diz, fica na fronte, na testa. Fica aqui, né? E o hipotálamo fica no interior, na região posterior aos olhos. O lóbulo frontal, veja só, ele é responsável pela razão, pela consciência, pela a decisão, o livre-arbítrio, pela concentração, pelo estado ativo das coisas. E o hipotálamo, por sua vez, ele é responsável pela emoção, o prazer, o humor, os estímulos e o estado passivo. Então, quando você fica aí sentado, você fica olhando, observando, assistindo TV, você está simplesmente estimulando o hipotálamo. Quando você está lendo a Bíblia, quando você está estudando, você está estimulando o lóbulo frontal. E você veja que, agora, como eu quero me aprofundar nisso aí para vocês entenderem bem as coisas. Olha. Você consegue ler esse texto? Em um dia, leia comigo aí, em um dia, estava na praia, observando duas crianças brincando na areia. Elas trabalhavam muito, construindo um castelo de areia, com torres, passarelas e passagens internas. Quando estavam quase acabando, veio uma onda e destruiu tudo, reduzindo o castelo a um monte de areia e espuma. Então isso daí é um pouco ilustrando como o cérebro capta. As pessoas, a semana passada eu falei sobre o poder da leitura aqui, não foi? As pessoas muitas vezes ficam lendo palavra por palavra, letra por letra, mas o cérebro ele tem essa capacidade, como eu estou falando para vocês, de absorver as informações. Veja só, esse homem aqui, ó, Phineas Gage, quem é ele? Já ouviu falar nesse homem? Phineas Gage. A história dele é muito interessante, irmãos. Eu coloquei ela aqui para concluir. Eu vou concluir agora. Você tiver com vontade de ir, se você quiser com vontade de ir já e quiser ir para casa, não tem problema. Eu vou concluir a história dele aqui para a gente terminar. Ele era um trabalhador. Pode ficar à vontade, irmãos. Pode ficar à vontade. Ele era um trabalhador que construía estrada de ferro nos Estados Unidos. E o que foi que aconteceu com ele? Preste atenção, ó. Em 1948, ele estava construindo uma linha de trem nos Estados Unidos. Numa explosão, uma barra de ferro traspassou a sua testa. Olha o olho dele como ficou, né? Uma barra de ferro traspassou a cabeça dele. Que coisa impressionante. Porém, milagrosamente, ele não morreu. Ele não morreu, mas preste atenção no que aconteceu com ele. Ao curso de alguns meses, ele era uma pessoa educada, reservada e unida à família. Mas ele começou a se tornar inquieto, irreverente, dado a brincadeiras grosseiras, bebidas e jogo. Adquiriu um comportamento infantil, inconsequente e escravo dos próprios instintos. O seu caso é objeto de estudo até hoje. A sua estrutura física e motora não foi lesionada, mas o seu caráter. Sabe por quê? Porque a barra de ferro destruiu o lóbulo frontal dele. O lóbulo frontal, como eu falei para vocês, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Ele é encarregado pela razão, a consciência, o poder de decisão, de escolha, de concentração, o estado ativo. É o que torna a pessoa de caráter. É você exercitar o lóbulo frontal. E eu quero concluir o estudo exatamente falando sobre isso daqui, ó. Porque o que é que a Bíblia diz? Veja só. Deuteronômio 6,8 diz, ó. Também atarás como sinal a tua mão e te serão por frontal entre os seus olhos. Os mandamentos de Deus. Apocalipse 7,3. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as aves, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, livres e escravos, faz com que lhes seja certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Isso aí é referência direta ao lóbulo frontal. Apocalipse 14,9. Se alguém adora a besta, a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Esse simbolismo da marca da besta, o selo de Deus, ele pode dizer respeito a decisões e atitudes feitas com a consciência, o lóbulo frontal. Então preste atenção. A testa é o intelecto, a escolha. A Bíblia diz, né? Não receba a sua marca sobre a testa. Está dizendo assim, com as suas decisões, com as suas escolhas, com a sua liberdade de escolha, você toma a decisão correta. E da mão significa as suas atitudes. Porque a pessoa ela só vai ter uma atitude se antes ela tomou a decisão na mente. O que é que eu estou querendo dizer com isso?
esse caso aqui, desse homem aqui, ele ilustra isso. As pessoas hoje, as pessoas piores que tem no mundo, elas são piores e ruins exatamente porque o lóbulo frontal dela está inutilizado. O que é constantemente estimulado é o hipotálamo, que é a região da emoção, do humor. Eu começar a contar piada aqui, todo mundo começa a rir, então você está exercitando ali o hipotálamo. E a pessoa, quando ela está... As drogas, elas funcionam diretamente no hipotálamo, a nicotina, a cafeína, porque são coisas que estimulam. E todo ser humano gosta de ser estimulado, mas só que o lóbulo frontal ele necessita de ele mesmo se esforçar, você se esforçar para exercitar ele. É como um músculo. E a pessoa não exercita aquilo ali, você não aprende em casa a respeitar, você não aprende a honestidade, então aquele seu lóbulo frontal fica como que com o HD zerado. Você não tem uso. Aí você vai crescendo e você vai agindo, aprendendo a agir só pelos instintos carnais mesmo do hipotálamo, que é responsável pela razão, que é responsável pela a emoção e pelo o descontrole animalesco que tem no ser humano. E isso daí tem relação direta com a palavra de Deus, quando fala sobre a marca, sobre a fronte e sobre a mão. E eu quero concluir aqui. Nós vivemos em meio a esta guerra que nos cerca em todos os sentidos. Quem quiser ser vitorioso não será deixado à mercê do inimigo. Existe um escudo, armas, para proteger e livrar a pessoa. Todas as informações abordadas aqui, elas estão disponíveis nesse livro aí, Mensagem Subliminar, lá no site rsmarcos.com. E as referências também estão lá, né? Se você quiser ver depois, estão disponíveis no site. Então essa foi a palestra, a mensagem sobre mensagem subliminar, que tenha sido proveitosa para você. E se você tiver mais interesse, se aprofunde mais no tema e vai ver como a nossa sociedade, como a mídia, como a TV, como a internet, como o inimigo tem usado esses meios para cegar e manipular e dominar as pessoas.